Olá, queridos alunos! Bem-vindos! Eu sou a professora Aldaléa Santos, sua professora de ciência, e vamos para o detalhamento da nossa aula de número 4, com objeto de conhecimento, clima, detalhamento, climas do Brasil, características climáticas da região amazônica, microclima e ilhas de calor no Amazonas. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos! Olha só como o clima está maravilhoso. Afinal de contas, o tema da nossa aula é Climas do Brasil. E você saberia me dizer o que é o clima? O clima é uma síntese de condições do tempo, um determinado local durante um período longo do tempo, ou seja, um conjunto de características e dinâmicas atmosféricas de uma determinada região. Esses elementos climáticos recebem influência dos chamados fatores do clima, que são eles: latitude, altitude, relevo e vegetação, que vão influenciar a variação da temperatura, da umidade do ar, da radiação solar, da precipitação, que são as chuvas, e ventos. Nossa professora, a senhora falou muita coisa. Calma que nós vamos ver cada um desses detalhadamente. Então, vamos lá. Como diferenciar o tempo de clima, né? Que, afinal de contas, a grande maioria, né, acaba achando que tempo e clima é a mesma coisa. Porém, não. Então, como diferenciar tempo, que serão o quê? As condições atmosféricas momentâneas de um clima padrão, né, de tempo ao longo de anos. Então, vamos lá ver essa diferença. Tempo vai se referir a quê? Refere-se às condições atmosféricas momentâneas em um determinado local e tempo específico. Observem aqui na imagem. Coisa que acontece, né, comumente no nosso cotidiano. Amanhece aquele dia ensolarado, né? Aí você vai, se anima a limpar a casa, botar a roupa para lavar e do nada, o que acontece? O tempo muda, fica nublado, inicia uma chuva. Então, o tempo, ele vai ter como característica isso, o que é variável, podendo mudar rapidamente de uma hora para outra, de dia para dia, né? Por isso que a gente tem aqui um exemplo. Por exemplo, hoje está ensolarado e quente. Ontem choveu forte e amanhã pode fazer frio, né? Conforme a previsão do tempo. Já o clima, e nós temos ali, né, na previsão para trabalhar a previsão do tempo. Como que se faz isso? Através dos elementos do tempo, sendo eles os principais elementos do tempo. Quais são? O vento, que é o deslocamento do ar atmosférico, e aí a velocidade, né, a força que esse vento vai atingir, vai atuar ali na formação das nuvens. A umidade, que é o quê? A quantidade de vapor de água encontrado no ar atmosférico, certo? Que vai formar ali as nuvens, né, com as chuvas. E as chuvas é quando? É quando essa umidade, né, presente ali nas nuvens atinge o 100% e ocorre o quê? A precipitação. Ou seja, nós temos a formação da chuva, seja ela na forma líquida ou na forma sólida. Sólida, professora? Sim, a chuva na forma sólida vem ser o quê? O que você acha? A neve e o granizo.
E a temperatura relativa vai ser a quantidade de calor ou frio de uma determinada área, né, de um determinado local. Então, com esse são os elementos do tempo. E agora o clima. O clima vai se referir a quê? Ao padrão, né, de um tempo ao longo de um período prolongado, geralmente anos ou décadas, em uma região. Observem aqui na nossa imagem. Nós temos uma imagem de uma área árida, né, de uma área fria, de uma área temperada. Então, o clima, ele vai sofrer o quê? Uma variação conforme o relevo, conforme uma região geográfica. E aí nós temos os elementos do clima. Assim como o tempo, o clima também é influenciado por elementos climáticos, que são as manifestações atmosféricas que provocam alterações imediatas nas condições meteorológicas, sendo eles a radiação solar. Lembra, são os elementos do clima. Então, a radiação solar, que é o quê? A incidência da energia solar na superfície terrestre, certo? E aí vai variar conforme a posição no nosso globo terrestre, essa variação. Lembrando que essa radiação, ela vai estar associada a quê? A posição do nosso planeta, a região, né, da posição do nosso planeta. Então, por isso que tem essa variação na absorção da energia solar. A umidade do ar, que é a quantidade de vapor de água que vai estar presente no ar atmosférico, e a pressão atmosférica vai ser o quê? O peso do ar sobre a superfície. Então, quanto mais alta a pressão atmosférica, mais ameno será o clima. E quanto mais baixa, mais variação teremos nesse clima, certo? E a temperatura é a variação, né, do calor e do frio da determinada região. E todos esses elementos em conjunto, né, vão ali funcionar também em conjunto com a posição geográfica, o relevo, a vegetação do determinado local. Então, vamos ver aqui os principais fatores do clima. Todos esses fatores, eles vão trabalhar em conjunto, né, para fazer ali a determinação do clima. Vamos observar aí quais são esses principais fatores do clima. Então, vamos aqui observar quais são os principais fatores do clima. Vejam aqui na nossa imagem que nós temos a latitude. Observem a imagem que essa latitude vai estar referente, né, à posição dentro do nosso globo terrestre. Então, se está próximo da linha do Equador, se está dentro dos trópicos de Câncer, né, dentro da região polar, temos a altitude, conforme nós temos regiões, quanto maior a altitude, aqui demonstrado como as regiões de montanha, o que nós vamos ter? Uma menor temperatura, né? Um clima mais frio e uma menor também pressão atmosférica. Nós temos a maritimidade, que é o quê? A influência, né, que os oceanos, que os mares têm dentro ali dessa região litorânea, tornando esse clima mais ameno. Lembrando que a água, ela leva mais tempo para se aquecer e também se resfria de forma mais lenta, certo? E, em contrapartida, a continentalidade é o quê? Conforme se avança, né, se adentra o continente, essa influência oriunda dos oceanos, oriunda dos mares, vai o quê? Diminuindo e tornando ali o clima mais estável. E as massas de ar
também vão receber aí a influência conforme a latitude da posição no globo, da faixa que vai encontrar, né? Se está dentro dos trópicos, se está numa zona temperada, que é o deslocamento, né, do ar atmosférico, que ali vai receber dentro da parte superior da linha do Equador um direcionamento para o lado direito e abaixo da linha do Equador para o lado esquerdo. Isso é o que, professor? São os ventos alísios. Assim também como as correntes marinhas, que também sofre essa influência, né? E traz ali uma diversidade. E a vegetação, ela vai estar associada, concomitante com todos esses elementos, né, a uma posição geográfica, ou seja, uma adaptação à região que ela vai estar ali disposta. Contudo, não são apenas os elementos climáticos que influenciam o clima. Há também os fatores climáticos que correspondem às condições que provocam alteração ou que determinam os elementos climáticos, ou seja, são os fatores que condicionam as condições atmosféricas de um dado lugar, resultando então em seu clima. Vamos ver aqui para você fixar os nossos conceitos sobre tempo e clima. Veja aqui que o tempo vai se tratar do estado geral da atmosfera, certo? Ou seja, em um dado momento. Já o clima é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Então, vamos aqui fazer uma analogia. O tempo é como se fosse o seu humor. Durante o dia, ele pode variar. Você pode acordar de bom humor e acontecer algo e ali algo fazer essa variação. E o clima vai ser o quê? A sua personalidade que você construiu ao longo, né, dos anos, certo? E esses climas, eles chegam também no nosso Brasil, certo? Então, como é que fica, professor, os climas no Brasil? Vamos lá. O Brasil possui uma grande diversidade de climas, devido à sua vasta extensão territorial e variações de altitude e latitude. Os principais tipos climáticos encontrados no país são... Observem aqui, nós temos aqui nessa faixa em vermelho o nosso clima equatorial, localizado, né, na região amazônica. Já no nosso clima tropical, aqui em laranja, nós temos a parte do centro-oeste, né, e parte do sudeste e nordeste também, certo? O semiárido vai abranger o nosso sertão nordestino. O subtropical vai abranger a região sul do Brasil e o tropical de altitude, que abrange as serras do Brasil e o sul, certo? E nós veremos à frente, né, como esses fatores climáticos influenciam essa distribuição dos climas. Vamos lá, vamos observar agora as massas de ar, que são porções de ar que se deslocam da atmosfera e influenciam, né, o clima por onde atuam, podendo alcançar milhares de quilômetros quadrados. Então, vamos observar aqui. Nós temos o deslocamento das massas de ar da equatorial, né, do Antártico, o tropical Atlântico. Aqui nós temos a massa polar antártica. Aqui a massa tropical continental. E aqui a massa equatorial também continental, certo? Então aqui nós temos o Trópico de Câncer
E a influência, o deslocamento dessas massas de ar é que faz que tenha essa variedade de climas no nosso país, certo? E professora, como o clima influencia, né, a vida das pessoas, a economia, o meio ambiente? Por que é importante a gente estudar sobre o clima? Como isso influencia dentro da nossa sociedade? Então, o estudo sobre o clima ele é importante para a agricultura e a pecuária. Por conta dessas diferenças de climas, nós temos o quê? Que saber que tipo, né, de cultivo ali manter. Então, por isso que o estudo, né, dos climas, a influência do clima na saúde humana, com doenças relacionadas ao calor, ao frio, à umidade, regiões que ali vão propiciar o desenvolvimento de mosquitos que trazem ali doenças para nós. O impacto do clima no turismo, porque quando você vai decidir fazer uma viagem, você procura ali saber o clima do local que você vai visitar, né? Se é uma região litorânea, se é uma região, se você tem curiosidade de conhecer a neve, qual o período que você vai encontrar um clima favorável que você procura dentro do turismo. E os desafios, né, da adaptação ao quê? As mudanças climáticas, porque nós trabalhamos até aqui com os fatores que influenciam o clima. E quando há a alteração, vamos observar agora a Amazônia e a sua importância na manutenção, né, dos climas dentro do nosso país. Então, a localização da região, né, sua extensão territorial e a sua importância para o Brasil e para o mundo, porque a manutenção do clima que a nossa Amazônia propicia, ele não tem influência apenas no clima do Brasil, não. Ele se desloca para o mundo, justamente com o deslocamento dessas massas de ar. Então, o clima na Amazônia, ele é predominantemente equatorial, úmido. As características desse clima, né, são temperaturas elevadas durante o ano todo, com uma pequena variação, uma alta umidade do ar, geralmente acima de 80%, com chuvas abundantes, muito bem distribuídas ao longo do ano, com uma média de 2.000 a 3.000 milímetros anuais, presença, né, de duas estações, uma mais chuvosa, que para nós é o inverno, e outra menos chuvosa, que vem ser o verão. Correto? Então, com isso, a Amazônia, né, traz aí esse impacto na manutenção do clima, não só no Brasil, como no mundo. Dando continuidade, vamos para os fenômenos que influenciam o clima na Amazônia e no Brasil. Nós vamos falar de dois fenômenos que influenciam, que são normais de acontecer, que é o El Niño, que é o aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico. Professora, eu não conheço essa palavra. É o aquecimento anormal, que faz com que o padrão normal de circulação atmosférica se altere, causando secas de moderadas a intensa no norte e leste da Amazônia e o aumento na probabilidade de incêndios florestais na região norte. Então, vamos observar aí como ocorrem, né, os dois fenômenos, tanto El Niño quanto Laninha. O El Niño causa o aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico, fazendo com que o padrão normal de circulação atmosférica se altere. Causa secas de moderadas a intensas no norte e no leste da Amazônia e aumento na probabilidade de incêndios florestais na região norte. Já o fenômeno Laninha causa o esfriamento das águas do Oceano Pacífico, ocasionando mudanças no padrão da circulação atmosférica e maior penetração de chuvas na Amazônia. Como nós vimos aí,
O El Ninho e a Laninha são fenômenos o quê? Antagônicos, já que o El Ninho vai ser o aquecimento, né, das águas do Oceano do Pacífico, a Laninha vai ser o quê? Um resfriamento anormal também das águas do Pacífico. Então, vamos agora ver a Laninha, que é o resfriamento, né, das águas do Oceano Pacífico, ocasionando ali mudanças no padrão da circulação atmosférica e uma maior penetração de chuvas na Amazônia. Um outro fenômeno que também ocorre, né, na nossa região é a friagem. A friagem, ela é caracterizada por o quê? Uma queda brusca de temperatura devido ao avanço de massas de ar de frio, né, de origem polar que atingem o sul de Rondônia e o Acre e às vezes chega até aqui a região do Amazonas. Temos também entre o clima, vamos ter o quê? Um microclima. E o conceito de microclima vai ser aqui as variações climáticas em áreas menores, como em uma cidade, um bairro ou até mesmo um jardim. Então, aqui na nossa imagem, observe, nós temos uma área rural, aqui a temperatura está em 29, uma área periférica, né? Então, essa temperatura já aumenta para 31 graus. Uma área central já de uma cidade, a temperatura já chega a quase 34 graus. E a área comercial volta para 31, assim como a área verde. Então, o microclima, ele vai estar sendo influenciado pelo quê? Por fatores como a vegetação, a urbanização, a presença de corpos de água e a altitude. O desmatamento e a urbanização podem alterar o microclima da Amazônia, tornando as áreas mais quentes e secas. Então, observem aqui na imagem. A floresta, né, ela fornece proteção ao solo e reduz a temperatura por resfriamento, por evapotranspiração. O que é isso, professora? É a perca da água, tanto do solo quanto das plantas, para o ar. Então, quando nós temos uma agricultura em pequena escala, observem aqui que nós temos a retirada da floresta, o que acontece? Já há um aumento da temperatura em quase 2 graus e uma diminuição da evapotranspiração em quase 10%. E quando nós passamos para uma área de agricultura em grande escala, essa temperatura já aumenta em quase 3 graus, aumentando também a aridez e diminuindo a pluviosidade. Por quê? Porque há uma diminuição de 27% da evapotranspiração. Lembrando que a evapotranspiração é a perda da água pelo solo, né? E aqui não tem vegetação, então por isso que diminui a pluviosidade, que são as chuvas, certo? Um outro microclima que nós temos é o florestal, que vai abranger principalmente as áreas verdes, nas florestas, nas condições climáticas, podem ser influenciadas pelas árvores e pela ação do sol, certo? E temos também o microclima urbano, formado pela ação do homem na natureza. Provoca algumas consequências, sendo que a mais conhecida são as ilhas de calor. O que são ilhas de calor, professora? Então, estamos dentro de uma área urbana. A pouca vegetação faz com que as cidades fiquem mais quentes do que as áreas rurais ao redor. Então, as ilhas de calor, elas estão, né, dentro de áreas urbanas com temperaturas mais elevadas do que as áreas rurais ao redor.
E essas ilhas de calor são causadas principalmente pela urbanização, pela substituição da vegetação por construções e asfaltos que absorvem mais calor. As consequências das ilhas do calor na Amazônia vêm com o quê? Com o aumento, né, do consumo de energia, afinal de contas, há um grande desconforto térmico. Então, na nossa região, o aparelho de ar-condicionado ele não se torna um luxo, ele é uma necessidade. A poluição do ar e os impactos na saúde humana. E quais são, professora, as medidas, né, que podemos tomar para tornar mais suaves os efeitos das ilhas do calor? Aumentar a vegetação urbana, né? Investir em projetos de urbanização, de arborização dentro das cidades, a utilização de materiais de construção mais claro, aí vai o ramo da construção civil, né? Na busca desses materiais que têm uma menor absorção de calor, e a criação de espaços verdes, né? De parques, porque uma árvore, né? Ela tem um grande impacto na manutenção do clima, na manutenção, vamos observar aqui na imagem. Então, a árvore, ela não só oferece ali, né, ela refresca o chão, né, com a sua sombra. Então, observem aqui na imagem. Dentro do carro, dentro do asfalto, né, o carro no asfalto, ao sol, a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius. E na região de grama, tendo a sombra ali da árvore, essa temperatura já diminui para 17 graus Celsius. E quando nós passamos para a mesma sombra ofertada pela árvore, né, mas no concreto, a temperatura vai para 37 graus Celsius. E enquanto que sem a árvore, olha aí, de um lado, do outro lado da rua, aumenta 10 graus Celsius, vai para 47. E na grama, né, ao sol, essa temperatura se mantém ali por volta dos 35 graus Celsius. Por isso que a gente não pode, não deve sair derrubando a nossa floresta. Ela tem uma grande importância. E agora vamos para o CMEA News. E com o CMEA News, a professora trouxe duas matérias, né, que são desse ano, de 2025, que reportam o quê? A mudança nos climas. Então, aqui na primeira matéria, nós temos o ar seco e o calor extremo reduzem a umidade a níveis críticos, né? Ou seja, o ar seco avança pelo Brasil e derruba a umidade para níveis críticos na região Sudeste e Nordeste, com registro abaixo de 15% em várias cidades. Já no Sudeste, continua muito quente, né? Acima de 40 graus, ocorrendo no Rio de Janeiro e em áreas do Espírito Santo e de Minas Gerais, com pancadas de chuvas previstas apenas para a parte de São Paulo. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula sobre os climas para mostrar que a alteração, né, climática, ela existe. Então, nós precisamos estar atentos, buscar o conhecimento, o entendimento da influência do clima na nossa vida e como mantê-lo, né, ali com o menor impacto possível. Muito obrigada pela sua atenção.